Hi, guys! Olá, pessoal! Tudo bom? Eu sou a professora Catiane Lírio. Estarei com vocês a partir de agora com os nossos novos vídeos no YouTube. Sim, vocês que querem realmente aprender inglês, chegou o momento. Eu vou trabalhar com várias temáticas, inclusive as temáticas básicas, para que você possa aprender a falar, exatamente a falar inglês. Então, hoje nós temos como tema o simple present, o presente do verbo to be. Então, vamos com o vídeo? Bem, então, antes do vídeo começar, aproveita aí e já marca aí o seu joinha, certo? Se inscreve no canal e compartilha também com aqueles que realmente querem aprender inglês. Amigos, família, ok? Vamos lá! Bem, na aula de hoje, nós iremos falar sobre um tempo verbal muito importante, que é o simple present. O simple present, na verdade, é uma ação do momento, é uma ação que você pratica nesse exato momento estático. Então, é algo muito importante, porque diz respeito principalmente a você, certo? Além dos outros tempos verbais, que são realmente muito importantes, mas o simple present, ele tem um destaque em especial porque fala do agora, certo? Então, vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai aprender, né, que o simple present, ele na verdade tem duas vertentes. O simple present com a regra própria para o verbo to be, que é esse, nossa aula vai ser baseada nesse tópico. E nós temos também o simple present para os demais verbos. Então, professora, né, vocês devem perguntar, mas então existem duas formas da gente utilizar o simple present? Na verdade, a gente tem duas regras aí, sim. Uma regra para o verbo ser ou estar, que é o verbo to be, e uma outra regra que vai para todos os demais verbos. Ok? Vamos lá. Aí eu coloquei aqui, o tempo verbal simple present é formado por duas regras básicas. Uma para o uso com o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, e a outra regra para os demais verbos. Então, foi exatamente o que eu falei para vocês. Nós temos aí duas regras básicas, uma somente para o verbo to be e a outra para os demais verbos. Eu até brinco muitas vezes com vocês, né, dizendo que o verbo to be, ele é como fosse a elite dos verbos. Ele tem uma regra própria para ele. E os demais verbos é como fosse o povão, né? Ele tem aí uma outra regra em especial. Então, se a gente for comparar assim, né, o verbo elitizado e o verbo popular. Então, o verbo popular, que vai ser no próximo vídeo, a gente vai falar, né, sobre essa regra. Então, depois a gente vai comentar sobre isso. Mas na aula de hoje, a gente vai falar especificamente com o verbo to be, simple present. Bom, e aqui a gente tem na questão das construções de frases. Então, para a construção de frases, precisamos entender que quando tratamos de frases no presente do verbo to be, as formas de escrita são. Então, se você observar, são três formas que a gente tem de escrita, né? Na verdade, o significado é apenas, basicamente, um, que é o verbo ser ou estar. Mas quando a gente conjuga esse verbo nas pessoas, né, o que acontece? Ele, na verdade, a sua escrita altera. Então, quando a gente vai ver isso? A gente vai ver que aqui, né, o am,
ele é utilizado sempre para a primeira pessoa do singular. Então, vai ficar I am, sempre. O is, sempre para terceiras do singular, com he, she e it. Então, sempre para ele, para ela e para ele ou ela, coisas e animais no singular. Certo? E o are aqui, ele vai para o plural. Então, vai ser tanto com o pronome you, que está no singular, quanto também a questão do plural inteiro, né? Então, we, you e they. Então, nós, vós, que é vocês, ou eles ou elas para coisas, animais e pessoas no plural, certo? Aí você vem e me pergunta, professora Catiane, mas por que que então, né, a gente tem a regra com o you aí, né? You are, sendo que você falou para mim que o are aqui é sempre para plural. No caso aí, o you, que é um pronome, né? Ele vem acompanhado, tanto no singular quanto no plural, com are. Para que você saiba a diferença, na verdade, quando utilizar na frase, se é singular ou se é plural, você vai ter que observar o contexto. Mas, basicamente, né, o you, o we e o they são pronomes que vocês vão utilizar sempre com are. Então, para gravar de maneira mais facilitada, é sempre am para a primeira pessoa, is para he, she, it, e o are para we, you e they. Certo? Então, eu coloquei aqui, ó, isso na conjugação entre pessoas, os pronomes, são usados da seguinte forma. Então, vamos ver aqui a seguinte forma que eu coloquei para facilitar o que a gente acabou de falar. Então, a gente tem aqui o singular, quando a gente vai conjugar, né, esse verbo, a gente sabe que em português nós temos 6 pessoas, mas em inglês a gente tem aí mais 2. Nós temos aí 8 pessoas. Então, nós temos aqui o pronome I, o pronome you, o pronome he, o pronome she, o pronome it para o singular, certo? E para o plural, we, you e they. Então, nós temos eu, você, ele, ela, ele ou ela para coisas e animais, nós, vocês, eles ou elas para coisas e animais, ok? No plural. Então, o verbo to be vem acompanhado sempre coladinho aqui. Eu até coloquei aí uma imagem para representar o amor. Olha só que legal. Então, coloquei ele sempre grudadinho. Então, o verbo to be, ele vem sempre acompanhado aqui, sempre pertinho do pronome. O pronome vem sempre no início da frase e esse verbo to be vem logo após. Então, aqui vai ficar I am, eu sou ou eu estou. Se o verbo to be é o verbo ser ou estar. You are, você é ou você está. Lembrando que você pode tanto utilizar com o verbo ser ou o verbo estar, o verbo to be, mas você vai observar muito a questão do contexto, ok? Bom, aqui nós temos, continuando, he is, ele é, she is, ela é, então, tanto para o masculino quanto o feminino. O it is para animais ou coisas, então, isto é, né, ou este é, para o singular. O plural nós temos we are, nós somos ou nós estamos. You are, vocês são ou vocês estão. E they are, eles são ou eles estão. Certo? Então, eu coloquei a frase aqui. I am in love. Eu sou... Fica bom esse aqui? Eu sou em amor? Não, eu estou apaixonada. O verbo ser aqui, né, fica muito melhor do que o verbo estar. Né? Eu estou apaixonada. Eu sou apaixonada. Bom, aí vai depender. I am in love. Quem é que está apaixonado aí? Se é você, quem é que
Quem é que realmente está. Então, esse I am in love aqui, eu estou apaixonado, eu sou apaixonado, aqui, na verdade, a gente tem uma expressão. Então, nesse caso, a gente tem um duplo sentido, o duplo uso, no caso, com o verbo to be. Aqui ele pode ser tanto o verbo ser ou o verbo estar. No próximo slide, a gente também vai acompanhar outra frase que eu coloquei para vocês, para dar um exemplo aí. Bom, então, para se formar frase no presente com o verbo to be, precisamos. Ó, aqui é só forma de recordar a questão estrutural. Então, vamos pesquisar em nossas gramáticas, certo? O pronome é necessário porque ele representa a pessoa, quem realmente que está participando dessa ação, quem é a pessoa que está executando essa ação, que o verbo ele vai estar aplicando. E o complemento aí fica muito a critério de cada um. Por isso que eu digo que você, aluno, né? Você aí, aluno, discente, né? Estudante, ou qualquer que seja aquele que realmente precise aprender esse inglês, vai perceber, né, que esse complemento vai muito da sua necessidade, do que você realmente precisa. Então, é interessante trazer coisas do seu dia a dia, para o seu dia a dia mesmo. Então, frases simples, comece com frases simples. É muito melhor, porque você vai fixar e vai conseguir entender. Bom, a frase que eu falei com vocês é justamente essa daqui. Eu sou feliz, eu estou feliz. Então, em inglês aqui, a frase, como é que a gente faria, né? Como é que a gente escreveria essa frase aí? Eu sou feliz ou eu estou feliz é uma única frase em inglês, porque no caso, o verbo ser ou estar, nesse caso, faz o duplo sentido. Então, a gente tem aí I am happy. Aí eu pergunto a vocês, are you happy now? Vocês estão felizes agora? Aqui só tem uma opção. Yes ou yes. Então, are you happy now? Você está feliz agora? Pois eu estou. Por falar nisso, essa imagem que eu coloquei aqui no fundo da nossa tela, certo? Do stay home. Eu vou parar aqui para mostrar para vocês. O stay home, para você ficar em casa, você aí que está se cuidando por conta do coronavírus, certo? Realmente tenha cuidado aí, porque é muito perigoso. Então, a gente sempre lembra aqui dessa importância, porque eu digo assim, vocês que estão aí em casa, né, muitas vezes estão com um tempo talvez um pouco mais livre, podem aproveitar, né, e aprender o inglês aqui em nossa videoaula. Certo? Bom, voltando aqui na nossa aula, a gente está falando justamente sobre o verbo to be no presente. Então, eu coloquei a frase é essa aqui, a frase afirmativa que a gente estava falando, eu sou feliz ou eu estou feliz. Olha que legal aqui, o bonequinho saiu com a boca toda torta. Mas ele está feliz, viu, gente? Deixa aí o destaque para o celular, que está muito feliz aí. Bom, então a gente tem aqui o I, que é o pronome, o am, que é o verbo to be, e o complemento aqui a gente só teve um adjetivo, que é o adjetivo happy, né? Feliz. Tá? Então, essa é a ordem que a gente faz da frase afirmativa. Gravem aí, porque no final do vídeo vocês vão ter que fazer uma atividade. Então, vamos continuar. Na frase negativa, nós temos I am not happy. Então, uma frase negativa, usa-se o not na frase após o verbo. É uma coisa que eu sempre falo, né? Eu que já tenho 20 anos de sala de aula, eu fico abismada que tem muita gente, mas muita gente mesmo, que fala de maneira errada a negação. Quando a gente utiliza a negação, o não, para dizer, eu gosto disso ou não, ou daquilo, você vai utilizar o no.
certo? Se você quer responder de maneira negativa, primeiro você vai falar no, se por acaso for a resposta negativa, tá? Não. Mas na frase, se você tem uma frase, é uma resposta com no, e na frase você está negando, você tem que utilizar o not aqui após o verbo. Então, esse not aqui é a negação não, mas ele deve estar inserido na frase e acompanhando o verbo to be. Então, a gente tem aqui, I am not happy. Eu não estou feliz. Então, tem gente que me pergunta assim, professora Catiane, mas o not aqui não está invertido com o am, né? Na verdade, se a gente for explicar para vocês, há uma regra, né? O português ele tem sua regra e o inglês ele tem sua regra também. Então, a gente tem aqui tanto a regra do português como do inglês, cada um tem a sua regra, então a gente não pode discriminar, né? Cada uma dessas regras, mas basicamente vocês têm que entender que o not é falado no meio da frase, quer dizer, na frase, inserido na frase, e a negação é com no, certo? Bom, e a frase interrogativa? A frase interrogativa você vai sempre se basear pela frase afirmativa. Olha só que é bem parecido. Apenas a gente fez o quê? A gente pegou o am que estava aqui e passou para o início da frase. E lembrar também que a interrogação é muito importante. Então, eu coloquei na frase interrogativa, o verbo é passado para o início da frase. Lembrar de colocar a interrogação ao final da pergunta. Muito importante. Se é uma frase, é uma pergunta, tem que ter interrogação aí. Mas uma outra dica interessante da gente falar, né? É justamente que tem gente que faz somente a inversão. Você tem que passar, na verdade, o verbo to be, que estava aqui, para o início de toda a frase. Porque muitas vezes você tem aí dois pronomes de maneira inicial. Você tem aqui, por exemplo, Joanne, ou Joana e eu. Joana e eu. Então, você tem que passar o verbo to be para o início de tudo, certo? Não vá só trocar com Joana, que não vai dar certo, vai sair a frase errada. Então, você tem que utilizar o verbo to be sempre no início da frase. Então, se for am, é o início da frase com am, se for is, coloca-se o is, e se for o are, coloca-se o are também. Lembrar da interrogação ao final e fazer essa entonação de pergunta, né? Are you happy? Você está feliz? Eu estou. Vamos lá. Então, eu coloquei aqui, para falas, diálogos, músicas, poesias ou qualquer tipo de linguagem informal, deve-se usar a forma contracta das frases, mas evite quando se tratar de textos formais, principalmente na escrita. É algo que eu sempre falo, basicamente, porque essa forma contracta, a forma contracta, o que é a forma contracta? É a forma abreviada de se falar. A forma contracta ela é muito utilizada em músicas, para que a melodia ela saia boa, né, na hora do som, fique com a melodia legal. Em poesias, muitas vezes, as rimas também, você precisa ter uma finalização assim mais curtinha. Então, muitas vezes, até mesmo em diálogos, você corta elementos, você junta, você compacta elementos para que esses elementos facilitem a questão da oralidade. Então, em inglês, a gente tem também as nossas abreviações, mas não é qualquer abreviação, você tem uma forma específica de fazer. Então, eu coloquei aqui essas duas, acho que é uma mãe, né, e uma filha. It's a mother and a daughter. Yeah, they're hugging. Estão abraçando aí, certo? Então, eu coloquei esse desenho para simbolizar essa questão de forma contracta, de união, certo? Que vocês vão aprender a utilizar agora. Vamos ver aqui. Então, a forma contracta é basicamente o pronome mais o verbo, apesar de que a gente também tem
a forma contracta principalmente com a negação. Então, vai ser, normalmente, am com o not, o is com o not e o are com o not. Então, o am com o not aí, a gente vai ver que não tem como se juntar. Estão brigados, não tem jeito. O is mais o not fica isn't. É só você juntar o is mais o not. No lugar do o final, você vai colocar o apóstrofo. Certo? E juntando o are mais o not, da mesma forma que você juntar assim, no lugar do o final, você coloca o apóstrofo. Essa é a forma contracta com a negação. É o verbo com a negação. Aqui a gente também pode abreviar, certo? Colocar a forma contracta com o pronome e o verbo. Então, eu coloquei aí, tanto na fala, eu expliquei para vocês aí, com a negação, e esse aqui, estou explicando na forma escrita. Então, vai ser assim, I am, vai ficar I'm. Então, na hora da fala, por exemplo, qual é o seu nome? What's your name? Né? Vai dizer, oh, my name is. Mas você pode responder, I'm Carrie Ann. Eu sou Catiane. Certo? Então, aqui você pode colocar dessa forma. O you are, junta aqui, ó, o you mais o are, certo? No lugar do apóstrofo aqui, ó, foi a omissão da vogal. O he mais o is, vai ficar his. O she mais o is, vai ficar she's. Também, tá vendo que vem a supressão aqui da vogal? E o it mais o is, fica its. No plural fica we, mais o are fica we're. You mais o are fica your. They mais o are fica their. Certo? Então, vamos lá. Eu coloquei... Opa, peraí, vamos lá. Vamos voltar aqui que tem uma frasezinha. We are together. Olha só essa imagem que legal. Nós estamos juntos. É verdade. Você está junto aí comigo no canal para aprender inglês. Então, coloquei aqui. We are together. Nós estamos juntos. Exatamente. Então, eu fiz aqui, ó, a compactação, a contractação dessas duas palavrinhas. Então, o pronome nós, né, com o verbo to be aí, are. Então, nós estamos juntos. Nós somos juntos não fica muito legal nesse caso, tá? Mas nós estamos juntos, sim. Então, veja que a adequação da frase, a questão do contexto, e também com o passar do tempo, você vai aprendendo que algumas frases, algumas expressões idiomáticas, você vai aprendendo com o passar do tempo, certo? Não é algo que você tem que se preocupar agora de imediato, não. Vamos lá. Aqui nós temos, que eu coloquei a forma negativa. Então, além daquela forma que eu falei dos pronomes, né, com a contractação, com o verbo to be, nós temos aqui a negação também, tá? Com a negação. Então, como eu falei com vocês, né, também pode ser feita a forma contracta do verbo com a negação. Então, vamos ver. O verbo to be com a negação. Am mais o not, como eu falei, não existe essa forma, não tem como você contractar, certo? Eles estão brigados, então não tem como. Você pode até contractar com o pronome, o am com o I, vai ficar I am, ok. Mas o not aqui teve uma rixazinha com o am, não sei o que aconteceu. Mas os demais aqui você pode tranquilamente. Então, o is mais o not vai ficar isn't. Você vai ter a supressão normalmente aqui da vogal, como a gente já falou. O are aqui mais o not, também a questão da supressão. É só você juntar, certo? O verbo aqui com a negação e retirar aqui no lugar. Esse apóstrofo aí é justamente a supressão sonora. Então, o que você está escutando aqui, ele vai juntar e na oralidade ele vai soar melhor para a gente. Então, eu coloquei, we are not alone. Nós não estamos sozinhos. E não estamos mesmo, não. Certo? Todos estamos juntos aí contra o coronavírus, certo? E contra todos os males aí que possam aparecer, graças a Deus.
Então, estamos juntos aqui para as nossas aulas de inglês. Então, vamos lá. Aqui eu coloco, esse uso da forma contracta nas frases é para simplificar e compactar as frases do dia a dia no uso da língua inglesa. Então, o que eu falei com vocês vão escutar muito isso em vídeos, filmes, música, nem se fala, tem muita coisa. Por exemplo, vocês têm aí, tanto nas frases, né, a questão dessa supressão com o verbo to be, mas vocês vão encontrar em outros tempos verbais também essa forma contracta, tá? E também de outras palavras, certo? Por exemplo, você tem a palavra aí because, por quê? Que é uma palavra longa em inglês, por quê? Because. Tem gente que abrevia em músicas, por exemplo, o apóstrofe cuz, C-O-Z ou C-O-S, para abreviar, para a questão da melodia ficar legal. Então, e aí, gostou da dica? Yes? Então, vamos continuar aqui. Agora que você já sabe fazer frases no presente com o uso do verbo to be, escreva 5 frases criadas por você e depois passe-as para a forma negativa e interrogativa. Eu normalmente passo essa atividade, é uma atividade simples, são 5 frases afirmativas que depois você pode passar para a negativa, lembrando que a frase negativa tem o not, que é a negação após o verbo to be, em comparativo da afirmativa, certo? E a forma interrogativa também se baseia pela frase afirmativa, colocando o verbo to be no início da frase e no final a interrogação, certo? Mas é claro que nós temos aí depois, quem sabe com mais tempo, eu vou passar para vocês a forma interrogativa negativa. Eu acho que vocês nunca escutaram, nunca viram esse tipo de frase, esse modelo de frase. Normalmente em livros não aparece, né? Mas essa forma existe também, certo? Bom, então fica aí a dica para que vocês continuem estudando. Good luck, né? Good study for you. Bom estudo para vocês. Boa sorte. E curta esse canal, se inscreva para quem não inscreveu ainda. É muito importante aí esse feedback, porque assim, eu sei de muitos alunos que querem aprender e chegou a oportunidade, certo? Aproveitando aí essa deixa do coronavírus e vamos ficando mais em casa, então eu tenho um pouquinho mais de tempo para me dedicar a esses vídeos e para que vocês aprendam também o inglês aí de maneira gratuita. Alright? So, kisses and see you next video. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye.